O Inter termina a primeira fase do Gauchão, confirma a campanha de melhor equipe da competição e está classificado para as finais com muita tranquilidade. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Vamos lá, o Inter foi escalado com Rocher, Aguirre, Félix Torres, Juninho, Bernabei, Bruno Gomes, Ronaldo, João Vitor, Alex, Alan Patrick e Borré. Esse foi o time do Inter escalado para essa partida. É interessante que o Inter usou nessa temporada. Parecia que era o gauchão que o Inter menos deu importância, vamos dizer assim, entre aspas. Parecia que era o gauchão que o Inter não daria bola. Mas por incrível que pareça, o Inter passa muito mais boas sensações do que o Grêmio, por exemplo. Que eu não sei se passa para a final, pode até ser que passe, mas mesmo assim a campanha do Inter é melhor e o pós-jogo do Inter tem sido melhor. Até aqui, pelo menos, incluindo uma vitória em Grenal. Um gauchão que o Inter começa nas três primeiras rodadas, um time basicamente reserva. Em 2 jogos o Pesolano nem vai acompanhar o time. Um time todo, não só reserva, mas um time todo de guris da base. O Inter entra com o time titular contra o Inter de Santa Maria, no Grenal. Aí depois esse time titular só aparece de novo mesclado nas quartas, mesclado nas semis. Então é bem interessante a forma como o Inter tratou esse campeonato gaúcho. E é um bom gauchão que o Inter tem feito. E é o suficiente para passar, é o suficiente para ser, não sei se ser campeão, mas é o suficiente para ter chegado até a final com a melhor campanha e passar as sensações mais tranquilas. O Inter hoje ganha o jogo por 4-0, mas é uma goleada que o Inter poderia ter construído já no primeiro tempo. Sim, o Ipiranga tem uma chance muito perigosa antes do primeiro gol do Inter, mas logo depois o Inter se aproveita dos erros do Ipiranga e marca um gol de cavadinha com Borré. E aí o Inter consegue se aproveitar, roubar a bola no meio-campo do Ipiranga e empilhar chances até o gol do Ipiranga. No segundo tempo essas chances são convertidas em gols, o Inter consegue aproveitar os espaços que o Ipiranga deixa pelos lados do campo, no meio campo, ser muito veloz. Quando o Ipiranga tenta passar no meio campo, o Inter já pega um contra-ataque, já vai rapidamente para a área do Ipiranga. O Inter marca 2 gols com o Vitinho, que faz uma bela partida, né? Então é um Inter soberano, é um Inter que foi soberano como tem sido contra os times do interior no Gauchão. A única partida que o Inter acabou deixando a desejar foi aquele jogo em Erechim contra o Ipiranga na primeira fase, que se não fosse o pênalti do Cleiton Sampaio e uma desatenção da zaga, o Inter também poderia ter vencido o jogo, mesmo que aquele tenha sido o jogo mais abaixo. Sobre as situações, não importa se é contra o Ipiranga, se é contra o Flamengo ou se é contra o Palmeiras, o Inter tem um problemão na zaga. São erros defensivos que quase geram gol hoje ao Ipiranga. Em muitos momentos poderia sim, nas poucas vezes que o Ipiranga chegou, se não fosse a má pontaria do Ipiranga para lançar a bola no travessão ou para fora, o Inter poderia ali ter tomado gol. Então não importa o time, o Inter vaza demais e tem problemas defensivos enormes. E o Félix Torres, eu não sei se é um problema de confiança, por ele já ter chego rotulado pelo que ele fez no Corinthians, mas neste momento até aqui ele não tem mostrado nada diferente do que ele fez no Corinthians e por enquanto dado razão aos críticos. E aqueles corintianos que celebraram quando ele saiu. E a zaga é um ponto de total atenção no Inter, porque o Juninho não é suficiente para ser titular, Félix Torres também não se mostra pronto para ser titular, no mercado tem 38 anos, não vai poder jogar toda a temporada, e o Vitor Gabriel oscila muito, não me passa confiança para o zagueiro titular. Então é o ponto de preocupação do Inter até para uma final, aí, para os jogos grandes também da temporada. A zaga do Inter é o pior ponto do Inter, é um ponto de total preocupação que o Inter poderia já hoje, olha, se não fosse o travessão, já poderia ter saído perdendo hoje. Mas se a zaga é um problema, do meio pra frente são as coisas muito boas do começo de temporada do Inter. Borré. O gol do Borré é gol de quem tem confiança. É o gol de atacante do momento. É o ano dele. É o começo de ano dele. É o começo de ano do Rafael Borré. E a gente fica muito feliz por isso. Gostei muito do jogo do Vitinho também. Tá? Os 2 gols que o Vitinho marca são gols oportunistas aí de um atacante. Não sou muito fã do futebol dele. Não acho ele um super atacante. Acho que ele é um jogador médio pra bom. Mas pelo menos no gauchão ele tem ido bem. Porque se não vai bem nem no gauchão, são aqueles casos que a gente diz que realmente não podem jogar com a camisa do Inter. E não foi o caso do Vitinho. Alex, cara, se os europeus olharem esse guri, eles vão querer levar, tá? Porque o Alex tá jogando demais. O Alex domina a bola. Cara, tu vê quando o Alex domina a bola, ele é diferente. O Alex é diferente.
Esse guri precisa ser titular do Inter, tá? Ele não pode ser banco. Finais agora, ele tem que ser titular nas finais. Brasileirão aí, talvez não contra o Remo, mas contra o Atlético, contra o Bahia, ele tem que ser titular. Ele é diferente. Ele domina a bola de um jeito diferente, ele corre, ele dribla, ele chuta, finaliza, é oportunista, ele é diferente. Se os europeus vêm, eles vão levar, ele vai ser o ativo do clube. Mas o Alex é diferenciado, tá? Que baita prêmio que o Inter já ganhou nesse gauchão. Não sei se o Inter vai ser campeão, mas a taça Alex, de ter descoberto aí o Alex, que já estava no Inter, mas agora teve sua oportunidade, cara, a melhor notícia pro Inter desse gauchão até aqui é o Alex. Que jogador. Que baita jogador. Ronaldo também fazendo um bom começo de temporada. Bruno Gomes, não preciso nem dizer. Bernabé é aquilo, né? Bernabé ataca bem, mas defende muito mal. É o problema do Bernabé. E por isso é importante também ter zagueiros que protejam. Porque o Bernabé, ele não é ponta. Ele não é meia. Ele é lateral. Só que ele é um lateral que ele é ruim defendendo. Ele ataca bem. Mas defendendo ele é muito ruim. Talvez ele seria bom numa formação com 3 zagueiros, mas o Inter nem tem time para fazer isso. Não vai fazer isso, não deve fazer isso. Fique claro esse ponto aí do Bernabé, que não é novidade, estou dizendo que se repetiu hoje, tá? Tem a falta que quase gera o gol de Ipiranga. Mas é isso, é uma primeira fase de gauchão de muito boas sensações do Inter, mas esses problemas aí de zaga e tal, eu não sei se o Grêmio passa ou se o Juventude passa, mas se tem uma coisa que o Grenal, vamos dizer que de Grenal, eu acho mais difícil que pegar o Juventude sim, porque o Grenal ele é o Grenal. E por mais que o Grêmio venha numa má fase agora, o Luiz Castro tá com muitos problemas lá, se tem uma coisa que o último Grenal nos ensinou, é que um time que tá mordido e dado por todos como derrotado, ele pode entrar com sangue nos olhos e mudar totalmente a história. E que do outro lado, pode ser totalmente o contrário também nas análises. E que o jogo só acaba quando termina. Nesse caso tem 2 jogos. São 180 minutos. Se der Juventude é uma outra história, porque a gente não viu o Inter contra o Juventude. Então a gente não sabe qual que é a diferença ali, apesar que o Inter deve ser melhor que o Juventude. Mas se o Juventude ir pra final chega bem confiante. Ok? Mas o Inter, nas finais, realmente a campanha de gauchão do Inter foi sem ter muito o que contestar. O Inter passeou nesse gauchão. O problema é o Brasileirão. Agora o que o Inter puder pegar de preparo do gauchão pro Brasileirão, eu acho que são essas análises que a gente falou. Por que a gente fala tanto já olhando pro Brasileirão? Porque é a principal competição que o Inter tem que brigar para não cair. O Inter não pode ser rebaixado. O Inter precisa tentar garantir ali pelo menos uma vaga em Sul-Americana, porque neste momento a situação do Inter pro gauchão já é bem desconfortável. Tem que ganhar do Remo fora, vai ser uma viagem longa. Depois tem Atlético Mineiro, Bahia. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla e parece ser insistente quando a gente fala do gauchão, no Brasileirão, tá bom? Voltamos aqui. Durante este domingo teremos cortes desse vídeo aqui. Segunda-feira, live Momento Colorado ao vivo, 7h30 da noite. Ok? Durante a semana que vem, pós-jogo de Inter e Remo. Assim que a partida acabar, uma meia hora depois já está no ar o vídeo aqui. Durante a semana, Momento Colorado, atualizando as informações do Inter, fazendo um pré-jogo da final, que será ou Grêmio Inter ou Juventude Inter. O jogo da volta vai ser no Beira-Rio. Então nos vemos durante a semana, nos vemos segunda-feira, aqui às 7h30, na live com o convidado Momento Colorado ao vivo.